a Bíblia fala, nos últimos tempos, né, de um grande esfriamento, de uma grande apostasia, né, que vai acontecer nesses tempos do fim. Por quê? Porque o mundo caminha, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é verdade? Então, muitos não vão, assim, permanecer naquela fé, naquela unção, como foi falado aqui, a chuva, né? Aquela chuva que cai e que rega. Nós precisamos dessa chuva para permanecer frutificando, para permanecer cultuando a Deus na presença do Senhor. E essa noite, Deus tem uma palavra para nós, para edificar a nossa vida. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra, né, em João 4:23. Um texto muito falado, mas que vai caminhar dentro de um outro direcionamento hoje para a glória de Deus, né? Tá gravando hoje? Estamos gravando hoje também? Tá? Então, a gente cumprimenta os internautas aí, que acompanham pelo áudio, né, a pregação do Evangelho, aqui, da Igreja Comunidade Evangélico Semeador. Né? Nós aqui todos os domingos, né, estamos apregoando a palavra de Deus. Diz a palavra mesmo, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Há uma bem-aventurança para aquele que ouve a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus nunca foi desperdício. Ouvir a palavra de Deus nunca foi algo opcional. Pelo contrário, né? Jesus disse, vós estáis limpo, né, pela palavra que vos tenho falado, que vos tenho pregado. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Posso ouvir um amém, irmãos? Esse é o evangelho que nós estamos apregoando aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos nesta igreja. Fica de pé, vamos ler aqui João 4:23. Vamos acompanhar o que a palavra diz para nós aqui. João 4:23, para nós estarmos orando mais uma vez. Diz assim, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Feche os olhos. Nosso Deus, nosso Pai, depois deste momento, Senhor, de adoração, de louvor, diante da Tua santa presença nesta hora, a Tua palavra é chegada aos nossos corações. E nós precisamos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Precisamos de ser ensinados, Senhor. Precisamos de ser admoestados, fortalecidos pela Tua maravilhosa palavra. Fala conosco nesta hora, Pai. Nós pedimos, por intermédio do Teu maravilhoso Espírito Santo, nos ensinando, nos fortalecendo e nos ajudando, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Diga amém, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Isso, sobe só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. A hora vem em que o Pai, né, procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. O tema da palavra hoje vai ser assim, a diferença em meio a uma multidão. Né? Foi até interessante que domingo passado, ao nós terminarmos a reunião, nós estávamos, né, compartilhando com alguns irmãos e estávamos falando sobre isso. Né? Às vezes, o que é uma multidão, né? E muitas das vezes o que se tem no meio de uma multidão, e se a multidão significa grande coisa ou pequena coisa, ou se estar num bloco de pessoas, pequeno como estamos aqui, né, como ainda somos, humanamente falando, a gente fala pequenos em número, tá? Isso pela lógica que nós temos aqui, de ver nosso grupo ainda pequeno. Em meio, muitas das vezes, olhando, que em certos lugares, às vezes, tem uma grande multidão, tem muitas pessoas reunidas ali. E a conclusão é, aonde tem grande multidão, significa que é mais ou menos abençoado. Aonde tem poucas pessoas, é mais ou menos abençoado. Perguntas apenas, né, que às vezes não compete a nós respondermos. Mas há uma conclusão a ser tirada, né, com certeza,
em meio a um filtro, e esse filtro é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada é o filtro. Se nós passarmos pela palavra de Deus, nós somos filtrados. O que vai acontecer? Vamos imaginar, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Esse dia, como eu falei, eu tirei uma radiografia do pulmão, né? Todos nós aqui, a cada um de nós, se nós chegarmos diante da palavra de Deus e tirar um raio-x, segundo a palavra de Deus é a máquina, certo? Ela vai dar para nós todo o diagnóstico de que nós somos. Quem concorda comigo diz amém. Não dá para a gente imaginar que nós chegamos diante de Deus e dizemos para Deus, eu sou assim. Deus fala, não, eu acredito que você é, eu tenho olhado você pelos seus traços. Não, Deus não olha como nós olhamos. Deus olha segundo os olhos de Deus. E os olhos de Deus é um raio-x. Amém, irmãos? Então, nós somos radiografados, tomografados, e Deus sabe o que acontece aqui, Deus sabe o que acontece lá, sabe, quando a gente está na nossa casa, Deus sabe o que acontece quando estamos na rua, Deus sabe todas as coisas, e muitas vezes Deus me deu, sabe, essa expressão em dizer que isso é bom que a gente anda patente aos olhos de Deus, é bom que a gente anda totalmente nu aos olhos de Deus, para que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos. E eu digo isso, nós, irmãos, eu estou pregando aqui a um site também, que a igreja não venha se enganar, que a igreja não venha se achar, né? Muitas das vezes, como a mulher põe uma maquiagem, né? E fica toda produzida. Muitas das vezes a igreja, ela se produz, ela se maqueia, né? Ela dá um aspecto realmente de uma vida tão assim com Deus. Mas Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. E isso é bom que Deus sabe. Porque nós precisamos, como Jesus falou, né? Limpar primeiro o interior do copo para que o exterior venha ficar limpo. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Limpar primeiro o interior. Deus sabe o que tem dentro de mim. Deus sabe minhas palavras, minhas conclusões, minhas ações. Deus sabe. Deus sabe as ações de cada um aqui. De toda a sua igreja por esse mundo afora. Deus é quem sabe, e é bom que seja assim. Ó, quanto é bom que seja assim. Né? Na religião não. É outra coisa. Mas com as coisas de Deus é bom que seja assim. É bom que a gente esteja exposto diante de Deus. É a chance que nós temos de ser tratados. É a chance que a igreja tem de ser restaurada. É a chance que a igreja tem de ser abençoada. Amém, irmãos? É a oportunidade. Caso contrário, só existe uma possibilidade disso não acontecer. Sabe como? É como a Bíblia fala assim, quando a pessoa endurece a cerviz. Quando a cerviz dela fica dura. Quando ela fecha os ouvidos. Quando ela acha que nada é para ela. Sabia que tem gente que acha que nada é para ela? Ou para ele? Tem gente que é assim. Né? Diz que, a gente não costuma falar muito isso, não. Diz que é o crente pá, né? O crente pá, ele joga. Isso aqui é pro modelo, né? Esse é o crente pá. Nada serve para mim. Não, agora quando vem ao meu encontro, ao meu benefício, então isso é para mim. Sabe, irmãos, nada melhor que ser transparente. Eu acredito que Deus quer que cada um de nós venha ser o mais transparente possível nesses dias que a gente está vivendo. Amém, irmãos? Para que a gente vai ver, aqui como eu disse, para que a gente venha fazer diferença em meio à multidão. Que no meio de uma multidão, para a gente até adiantar aqui, eu numerei algumas coisas. Acontece muita coisa que não é boa. Também num grupo pequeno pode ter. Mas a característica, ou seja, a incidência de maiores casos, de maiores acontecimentos, é onde tem mais aglomeração. Isso é lógico. Onde tem mais pessoas, né, vai existir mais reações, possibilidades de acontecer muitas coisas. Então veja bem, no meio de multidões, muitas das vezes há muita murmuração. No meio de multidões, há muito desânimo. Né? No meio do grupo pequeno também, é muito desânimo, muita gente desanimada. Às vezes está no meio daquele bloco,
Então, é como eu vi um livro uma vez, né? E nesse livro era, acho que um monte de bolinha amarela, não sei se é alguém, e uma vermelha, né? Fazer a diferença. Então, a bolinha vermelha no meio de um monte de bola amarela. Quem não vê? Hein? A gente olha para uma coisa branca, uma roupa branca, e vê um ponto preto, todo mundo já vai olhar para o ponto preto. O ponto preto que vai chamar a atenção. O branco em si está ali exposto. Mas o preto fez a diferença ali. Então esse livro, ele conta da bolinha vermelha no meio de um monte de bolinha amarela. Fazer diferença. Então, no meio de multidão, às vezes dá muito desânimo. No meio da multidão há muita confusão. Há muita desarmonia, né? Eu estava esses dias conversando com alguns dos amigos cristãos, vamos falar assim, off, né? E eles estavam dizendo lá, né, de certos comportamentos de tato, de relacionamento, de liderança para com as pessoas, entendeu? Como conversar, né? Às vezes as pessoas acham fácil que você pode falar qualquer coisa para alguém, da sua maneira, e é desse jeito, e ser mandão, ser tirano, é assim que eu quero e acabou, e você cala a boca, mais ou menos assim, é meio gritante isso. Então no meio, às vezes, desse bloco todo, há tudo isso. No meio desse bloco de tanta gente, há muito interesse. Pessoas que estão ali por interesse. Não estão por Deus, estão por interesse, interesses pessoais, interesses, né, regionalizados, para mim, e para mim, deu para entender? É para mim. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses, ele divide esses interesses, amém, irmãos? É diferente, há uma divisão de interesses. Se a igreja pensasse assim, ela aglomerava mais, né? Ela se reunia mais, ela estava mais junta nas reuniões. Por quê? Porque há os interesses de Deus também. Deus tem seu interesse. Por sinal, o interesse de Deus é o interesse mais importante que tem na vida do ser humano. Posso ouvir amém, irmãos? O interesse de Deus é o maior, é o mais importante. Então Deus tem seus interesses, mas há muito interesse pessoal, há muita religiosidade, né? Irmãos, religiosidade, né? Foi falado aqui, é bom que repita isso, para que fique um alerta. Muitos cristãos estão se voltando ao catolicismo romano. Muitos cristãos estão se apostatando da fé e estão voltando a servir ídolos, a servir deuses. Num século de hoje, né, muita gente diz, olha, você não pode mais falar assim, você tem que falar meio diferente, porque hoje há uma liberdade maior de expressão. Negativo, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, e aonde for necessário falar, a gente vai falar, que o homem que se dobra diante de uma imagem de escultura, o homem que coloca um ídolo na frente de Jesus, ou que venha competir com Jesus em relação a chegar-se a Deus, o homem está desagradando o nosso Pai Celestial. Posso ouvir um amém, irmãos? Mas muita gente não vai ter essa coragem de falar isso aí, não. Muita gente não vai ter essa coragem. Entendeu? Ela vai, sabe, se guardar, ela vai se conter, ela vai se recuar, ela vai temer. Não, eu não posso falar, eu vou ser um pouquinho mais light. E esse mais light chama-se religião. Esse mais light chama ecumenismo. Dar as mãos, vamos dar as mãos, né? Vamos se unir, não importa, cada um tem uma forma de pensar negativa, irmãos. Ainda a palavra de Deus é a que salva a vida do homem, amém? Se você puder aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Ainda é e sempre será. Ainda Jesus continua sendo o Salvador do mundo, amém? Ainda Jesus continua sendo aquele único que perdoa os pecados. Homem nenhum perdoa o pecado de ninguém. Nem pastor, nem padre, nem papa, nem homem algum perdoa o pecado de ninguém. Somente Jesus perdoa os pecados. Somente Jesus salva. Somente Jesus restaura o homem. Somente Jesus faz com que o nome do homem seja escrito lá no livro da vida. Somente Jesus Cristo. Diga glória a Deus.
No meio da multidão há muita religião